Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Relativismo. A beleza está nos olhos de quem vê? Sem dúvida, a questão mais familiar no campo da estética é se os valores estéticos, como no caso a beleza, são propriedades reais, inerentes, objetivas das coisas às quais são atribuídas, ou se esses valores são, antes, inexplicavelmente ligados ou dependentes dos julgamentos e atitude dos indivíduos que conferem as atribuições. A suposição do relativismo moral simplesmente é que a segunda resposta é a correta, e o que vale para a estética vale também para a ética. Até certo ponto significativo, a proposta do relativismo é que tratemos julgamentos morais como se fossem estéticos. Se você diz que gosta de ostras e eu não, concordamos em diferir. Nesse caso, não faz sentido dizer que um ou outro de nós está certo ou errado. E me parece absurdo tentar convencê-lo a deixar de gostar de ostras, ou criticá-lo por gostar delas. Do mesmo modo, o argumento relativista, se determinado grupo social ou comunidade aprova, digamos, o infanticídio, não é algo sobre o qual possam estar errados, se é moralmente certo para eles. Uma tragédia que o Brasil desconhece. Crianças indígenas marcadas para morrer. Como explicar e como impedir o costume de algumas tribos de sacrificar crianças doentes e portadoras de deficiência? E, portanto, não seria apropriado que outros o criticassem ou tentassem persuadi-los a mudar de ideia. E isso porque não há um ponto de vista neutro a partir do qual fazê-lo. Então, de acordo com essa visão, nenhum princípio moral ou crença é realmente certo ou errado. E isso só pode ser considerado a partir da perspectiva de determinada cultura, sociedade ou período histórico. O costume é o rei. Um dos atrativos óbvios do relativismo é que ele se adapta bem à grande diversidade de crenças morais que existem hoje e que existiram em diferentes momentos e lugares no passado. Esse ponto foi reconhecido há muito tempo. O historiador grego Heródoto, escrevendo no século V a.C., conta a história de um grupo de gregos na corte de Dário, rei da Pérsia, que fica chocado ante a sugestão que deveriam comer os cadáveres de seus pais. O grupo é então confrontado com membros de uma tribo, os calatianos, que seguem exatamente essa prática, apenas para descobrir que os calatianos não ficam menos enojados pelo hábito grego de queimar seus mortos. Observando que a moralidade é basicamente uma questão de convenção, o historiador cita com aprovação o poeta Píndaro, dizendo: "O costume é o rei de todos." O que é moralidade em dado tempo ou lugar? É aquilo que a maioria naquele tempo e lugar gosta. E imoralidade é aquilo que a maioria desgosta. Discordando sobre concordar em discordar. Um problema com o tratamento relativista dos juízos morais, como se fossem estéticos, é que isso parece excluir a discordância sobre os valores morais. Aparentemente, não há sentido em discutir o certo e o errado sobre comer ostras ou infanticídio. Mas, na realidade, nossa vida está repleta desses argumentos e debates, muitas vezes assumindo posições fortes em questões éticas, como o aborto e a pena de morte. E com frequência, tanto individualmente quanto em sociedade, mudamos de opinião ao longo do tempo. O relativista absoluto teria de dizer que não apenas as coisas diferentes são certas para pessoas diferentes, mas que as mesmas coisas são certas para as mesmas pessoas ao mesmo tempo, e não para outras. O relativista pode realmente viver com a conclusão de que as práticas como escravizar pessoas ou queimar hereges estão erradas agora, mas estavam certas no passado, porque as culturas anteriores as consideravam assim? Os defensores do relativismo às vezes tentam transformar em vantagens suas falhas, que levam seriamente em conta os aspectos comuns de nossa vida moral. Argumentam que talvez não devamos julgar outras culturas, deveriam ser mais tolerantes, ter a mente aberta e ser sensíveis a outros costumes e práticas. Em resumo, devemos viver e deixar viver. Mas isso realmente não acontece.
pois é apenas um não relativista supostamente intolerante que pode, em termos lógicos, sustentar a tolerância e a sensibilidade cultural como virtude que todos devemos adotar. Da perspectiva relativista, é claro, a tolerância é só outro valor sobre o qual diferentes culturas ou sociedades devem concordar em discordar. A ditadura do relativismo. Ideologicamente oposto ao relativismo está o absolutismo, a visão de que há certos princípios que nunca devem ser violados e certas ações que estão sempre erradas. Particularmente absolutista, por exemplo, são as moralidades religiosas, que, portanto, parecem ser ameaçadas de modo especial pelas ideias relativistas. Em 2005, pouco antes de se tornar o Papa Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger proferiu um sermão em que expressou seus temores de que a certeza da fé, que nos abre para tudo que é bom e nos dá o conhecimento para julgar o verdadeiro a partir do falso, estaria sendo usurpada pelo relativismo, uma crença corrosiva de que qualquer ponto de vista é tão bom quanto o outro e, portanto, é impossível alcançar a verdade absoluta sobre qualquer assunto. O resultado, ele acreditava, era uma ditadura do relativismo, uma tirania que encorajava uma sensação falsa e anárquica de liberdade e precipitava a descida à licenciosidade moral, especialmente sexual. Se tudo está liberado, a partir do julgamento comum, se não fácil, de que tudo é relativo, às vezes se infere em tudo está liberado. E nas últimas décadas esse se tornou o slogan de uma espécie de libertarianismo que se coloca contra todas as formas de forças tradicionais ou reacionárias de domínio na sociedade, na cultura e na religião. No entanto, o tipo de inconsistência que aflige o relativismo tolerante rapidamente supera essas versões mais extremas do relativismo. O relativismo radical é a visão de que todas as afirmações morais e todo o resto são relativas. Então, a afirmação de que todas as afirmações são relativas é ela mesma relativa? Bem, tem que ser, para se evitar assim a contradição. Mas se for, significa que a minha afirmação de que todas as afirmações são absolutas é verdadeira para mim. Assim, por exemplo, os relativistas não podem dizer que é sempre errado criticar os arranjos culturais de outras sociedades, porque simplesmente isso pode ser certo para mim. Em geral, os relativistas não podem consistentemente manter a validade da sua própria posição. Palatável em moderação. Os nomes mais antigos associados ao relativismo moral são os sofistas da Grécia Antiga, os filósofos e professores viajantes, como Trasímaco e Protágoras, que afirmavam, segundo Platão, que as coisas eram boas ou ruins, certas ou erradas, justas ou injustas, devido à convenção humana, e não aos fatos da natureza. As inconsistências do relativismo de Protágoras são habilmente expostas por Sócrates nos diálogos platônicos, mas de fato, Protágoras parece adotar uma posição moderada, argumentando que deve haver algumas regras, embora baseadas em convenções, para assegurar que a sociedade possa funcionar de forma tolerável. A posição de Protágoras é um reconhecimento de que temos que concordar em alguma coisa, ter um terreno comum, a fim de vivermos juntos como seres sociais. E esse é precisamente o terreno minado pelo relativismo radical. Mas, na verdade, como a antropologia mostrou, embora possa haver inúmeras diferenças em detalhes, muitos valores fundamentais são compartilhados praticamente por todas as culturas, passadas e presentes. Regras aceitas, como é o caso de assassinatos ilegais, por exemplo, sem os quais a vida social seria impossível, e regras contra quebra de promessas, sem as quais a cooperação seria inviável. Assim, uma leve dose de relativismo pode ser um corretivo saudável para a xenofobia ou para a intolerância, mas doses pesadas são tóxicas, induzindo a algo próximo ao niilismo moral. Por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!